Olá, estudante. Você que está acompanhando aí essa jornada de conteúdos do ensino médio do segundo ano. Essa é a aula de luz e comportamento ondulatório. As demais aulas estão na plataforma Edu, que eu sugiro que as aulas que eu gravo e as demais aulas que os outros professores gravaram são complementos, né? E eu espero que você assista essas aulas conforme o contexto, né? Alguns conceitos, como nosso tempo é curto, não dá de ser abordados ou revisados com clareza. Então eu peço que você assista as demais aulas que estão disponíveis lá na plataforma Eduque e aí para que nós possamos continuar as demais aulas com clareza, tá? Então vamos lá para a tela, tá, pessoal? Tá aí o meu nome, eu sou o Márcio, né? E vamos lá para o tema da aula, que é luz e comportamento ondulatório. Pessoal, esse questionamento aí, o que é a luz, eu me fiz quando era pequeno. O que é o fogo, né? E justamente surgiu aí essas três teorias, né? O que era a luz. E a primeira delas ali, ó, da Grécia Antiga, tinha realmente até a ver com fogo, né? Eu perguntava assim, por que não dá para pegar no fogo? O que é o fogo, né? Então, nós temos essas três principais teorias ali, né? O conceito da Grécia Antiga, que é bem antigão. Temos a teoria corpuscular da luz, representada ali por Isaac Newton, e tem a teoria ondulatória por Christian Huygens, né? Fala Huygens, a pronúncia é Huygens, tá? Então vamos lá aqui nesse slide, debater um pouco sobre essas teorias e os conceitos delas, e aí vamos seguir o barco. Tá aí, pessoal. O primeiro conceito do que é luz. O que era formada a luz, né? Ele veio desse rapaz bonito aí, chamado Empédocles, que a luz era um dos quatro elementos. Como assim um dos quatro elementos? Não tem um elemento luz. Não tinha um elemento luz, mas tinha um elemento fogo. E o fogo era a manifestação da luz, tá? Então, essa foi a primeira concepção do que era luz. E tem esse outro rapaz aqui, né, que era o Euclides de Alexandria, Alexandria, né, não sei como é que você profere a pronúncia. Vocês estão vendo que tem umas setinhas ali do olho indo para a árvore, né? Então ele falou que a luz eram partículas que saíam dos nossos olhos, iam até o objeto e retornavam para os nossos olhos, tá? E nesse processo que a luz ia e vinha, essas partículas ao longo do tempo iriam desgastando os objetos. E aí, o que foi usado para explicar? Por isso que os objetos ficavam velhos, porque muitas pessoas olhavam para ele e aí ele ia desgastando, porque essas partículas iam tocando os objetos e retornando aos nossos olhos, né? Só que tem alguns problemas, né, dessa concepção aqui. Primeiro, pessoal, os objetos, mesmo que estejam no escuro, eles ainda existem. Então, como é que as partículas não refletem nele e vão para os nossos olhos, né? Vou pegar aqui, ó. Tá tudo preto, né? Mas será que tem alguma coisa aí, ó? Tem o meu relógio, ó, volta aí para mim. Então, nós temos aqui, volta aqui para minha pessoa. Nós temos aqui, pessoal, o meu relógio, está no meu braço. E ele existe mesmo nessa sala apagada, entendeu? Então, vamos ali na tela de novo, ó. Segundo Euclides de Alexandria, o objeto está ali, sai uma partícula do olho dele, né, dos olhos dele, vai até o objeto e retorna. Então, segundo ele, teria que existir luz para que os objetos existissem. Foi por isso que eu peguei essa filmagem aí que eu fiz. Ó. Tem um objeto ali, só que está no escuro. Ele não deixa de existir só porque ele não está iluminado, né? Mas ele existe. E aí essa teoria findou caindo por terra, né? A Grécia Antiga teve várias teorias, inclusive Platão tinha a teoria dele. Eu peguei só duas aí, tá? Para a gente conseguir fazer uma aula mais resumida, mais sintetizada. Então sobrou duas, né? Nós tínhamos aqui, ó, teoria corpuscular e a teoria ondulatória. Pessoal, essas, se vocês forem pesquisar nos livros mesmo, vocês vão ver essas principais aí, ó, Newton e Huygens, né? Que Isaac Newton defendia que a luz era uma partícula. Vocês estão vendo ali, basicamente uma lâmpada, né, emitindo uma partículazinha. Essa partícula está refletindo ali, está batendo no anteparo, né? E ela está refletindo por causa que houve uma colisão ali naquele, vamos supor que seja um espelho. E aí, segundo Huygens, a luz não era uma partícula, e sim era uma onda.
E aí teve os experimentos para descobrir se a luz era uma onda ou se era uma partícula. E aí Newton teve ali, ó, vocês estão vendo ali que tem um sinal de maior e menor, né? Pense aí, professor, qual é o lado ali que está respondendo que a luz é maior, a velocidade da luz é maior no ar? Pois é, o lado de Huygens ali, ó, ele disse que quando houvesse refração da luz, ou seja, o que é refração, pessoal? Isso está lá na aula 18. Refração é a mudança de velocidade que uma onda tem ao mudar de meio. No caso, tá a água ali, né, seria a mudança da velocidade da água, ou do ar para a água. Então, se houvesse ali a passagem daquela partícula para a água, Newton disse que a velocidade da luz na água seria maior. E Huygens disse que a velocidade da luz seria maior no ar. Então, pessoal, só para explicar esses sinaizinhos aqui embaixo, né? Newton disse que quando houvesse refração da luz, a velocidade da água, quando ela passasse aí por meio da água, seria maior do que no ar. E Huygens disse o inverso, né? Disse que a velocidade da onda no ar seria maior do que a da água, né? E aí ficou nessa, né? Ou a luz é uma partícula, segundo Newton, ou a luz é uma onda, né? Se fosse uma partícula, pessoal, a luz seria, por exemplo, palpável. Agora, se a luz fosse uma onda, seria uma onda que nós não poderíamos tocar na luz. E aí teve experimentos, né? Teve essa experiência aí que definiu basicamente a natureza da luz, pessoal. Experiência de Young, o nome desse rapaz aí é Thomas Young. Eu sempre confundo com Ashley Young, né? Porque aparece direto aí nos jogos de futebol, ele é um jogador de futebol. Mas esse aí é Thomas Young e ele fez essa experiência aí. Ele pegou uma lâmpada, colocou no anteparo ali e incidiu uma luz. Nesse primeiro anteparo tinha uma fenda e no segundo anteparo tinha duas fendas. E no último lá era um canto para coletar a imagem que essa luz iria produzir. Aí eu coloquei basicamente como teria que ficar, né? Vocês estão vendo ali que no azul começou a acumular um em cima do outro? É um fenômeno ondulatório que nós já estudamos na aula 18, chamado interferência. Então está interferindo ali uma onda na outra e aí vai formar essa imagem aí, ó. Essa é a imagem coletada aí através de uma lâmpada. Está parecendo o quê, pessoal? Que a luz é uma partícula ou está parecendo que a luz é uma onda? Parecendo que a luz é uma onda, né? Inclusive, as partes que estão em preto ali são as partes que têm interferência destrutiva. A parte que você está enxergando tudo escuro. Na UFAC é possível fazer esse mesmo experimento, eu fiz na época que era estudante, só que é feito com laser vermelho. Um feixe de laser vermelho produziu essa fenda aí, tá? Numa fenda produziu essa imagem aí. Essas partes em vermelho aí nós chamamos de franja, tá? Ela é mais forte no meio, mas aí conforme vai para os lados aí ela vai diminuindo, tá? É uma franja bem fininha, assim, questão de nanômetros, tá, pessoal? Bem fininha mesmo, mas você incide o laser e aí tá acontecendo outro fenômeno ondulatório aqui. E aí, esse fenômeno ondulatório não seria possível se a luz fosse uma partícula. E esse fenômeno ondulatório nós já estudamos em aula anterior, na aula que nós estudamos os fenômenos ondulatórios. Esse fenômeno aí é a difração. Então, pessoal, vamos lá. Ó. Quais os fenômenos ondulatórios que a luz está participando aqui? Ó? Então, a luz reflete, a luz refrata, a luz difrata. Eu esqueci de marcar ali, pessoal, mas marca aí no seu caderno, tá? Ou então mesmo na tela da televisão. A luz difrata, a luz polariza e a luz tem interferência. Então, ficou de fora ali só a ressonância e o efeito Doppler, né? Que é com som. Então, pessoal, resumindo o que é a luz. A luz é uma onda que está no espectro eletromagnético, ali onde tem um monte de coisa, o raio-x, ultravioleta, e é só aquela partezinha ali, ó. Tá em amarelo só para simbolizar, tá? A luz que nós vemos é aquela luz, aquela parte do espectro ali onde estão as cores, tá? E cada cor vai ter uma frequência e um comprimento de onda específico. Que aí eu peguei aqui a tabela de comprimentos de onda e frequência das cores, ó. O vermelho lá, né, tem uma frequência, o laranja, cada um tem seu comprimento de onda e cada um tem a sua frequência, porque a luz, nós descobrimos que a luz é uma onda. E aí vamos exercitar aí fazendo uma questão recente, né, do Enem. Questão ali, ó, vocês estão vendo ali o nome lá embaixo, ó, Huygens, né? É um texto do Huygens. Vamos lá, a referência da questão. Quando se considera que a extrema velocidade da luz se espalha por todos os lados e que
quando vêm em diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos atravessam uns aos outros e se espalharem, compreendendo-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala atravessada pelo ar, pois certamente isso repugna bastante essas duas propriedades da luz. Pessoal, eu vou esclarecer a questão para vocês. Ó. Eu marquei uma palavra aqui, ó, isso não poderia ocorrer. O que não poderia ocorrer? Ó? Que a luz ali, os raios luminosos atravessassem uns aos outros, ou seja, eles interferissem uns dos outros, como eu mostrei nas imagens anteriores. Isso não poderia ocorrer. Ó, até simbolizei aqui, ó, porque o Enem é sacana, ele pega você aqui. Ó, o que não pode ocorrer? Isso está ocorrendo porque não poderia haver, segundo a outra teoria, a teoria que diz embaixo, ó, diz após isso, ó, que a luz ali não se comporta como matéria, não se comporta como um objeto. Então vamos aqui ler as questões. Ó. O texto contesta acerca do comportamento da luz. Que a luz precisa de um meio de propagação? Não diz nem isso no texto. Diz lá que o modelo ondulatório da luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre os feixes. Realmente diz isso. Diz que a luz, aqui na parte de cima, inclusive, está falando ali sobre esse experimento que nós já fizemos aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Está falando desse experimento aqui, ó, experimento de Young. Realmente a luz faz isso. Só que não é isso que a questão está pedindo. Porque está pedindo... Por que esse experimento foi realizado? Por que não poderia... Por que ocorreu? Justamente porque isso está contestando o modelo corpuscular da luz defendido por Newton. Segundo Newton, o que aconteceu aqui, ó, não poderia ocorrer. Isso daqui não poderia ocorrer. Ó. Isso daí não poderia ocorrer segundo Newton. Quem fez essa experiência aí foi Thomas Young. Né? E é isso que o Enem quis pegar você aqui. Ó. Ele colocou o que acontecia no texto e na alternativa, mas o que não poderia ocorrer, que eu coloquei aqui, ó, era que a luz não tivesse esse comportamento, como diz na alternativa C. Então, pessoal, vamos finalizar a aula, tá? Eu peço que você assista às demais aulas, tá? E você acompanhe aí essa jornada no Plataforma Eduque, tá? Então, até a próxima aula.